Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem está quase sem voz. Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Live Nerd com o meu amigo Dr. Adolfo Duarte. Vamos nessa. Bom dia, Ateliê, Ângela Rocha. Bom dia, Ângela de Cássia. Bom dia, Marcelo. Adolfo, já mandei o convite para ti. Vamos ver se dá certo agora tu me ver também. A última live que a gente fez foi no escuro. E agora? Fala, Beltrano. Alô, tá me vendo? Tô te vendo, tu me vê? Tô te vendo normal, tudo Tu tá no certinho. banheiro? Cara, eu tô no meu consultório, só que eu mudei de posição aqui porque não vão me enxergar. Ah, tá, porque eu vi esses negócios de toalha aí, pensei que tu tava no trono, cara. É a pia, cara, né? É porque se eu ficar na outra posição, com a luz no fundo, vocês só vão ver uma silhueta preta falando com vocês. Ah, você é um cara muito fotogênico. Oh, meu Deus do céu. E aí, Altran, beleza? Bom dia a todos aí que já estão assistindo a gente. Beleza, beleza pura, cara. Desculpe o ligeiro atraso, tô em outro cenário aqui. Ela tá viajando, tá? Hã? Viajando? Não, 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 é que meu filho veio dormir aqui em casa, meu filho do meu Leonardo. Aí ele ocupa o escritório, entendeu? Hoje não tem como pegar o livro É, hoje quietinho. não vai dar para pegar o livro. Eu posso citar o livro, mas não vai dar para pegar para mostrar a capa. E aí, parceiro? Inclusive, por falar em livro, teve um que eu recebi, dois, na realidade, que eu recebi esses últimos tempos agora. Um sobre mitocôndrias, The Life Machines, que eu comecei a ler, muito bom, muito bom. É uma mulher, o marido é jornalista e a esposa é uma pesquisadora específica de mitocôndria, entendeu? Bem legal. Ó, E esse eu já comecei a ler. E o outro, que é do Kevin Hall, aquele cara que fez aquele estudo dos ultraprocessados e tal, que ele lançou um livro agora em 2025 e já chegou também. Eu tô doido para começar a ler. Ah, são meu dois nome. livros. O livro do Kevin Hall é Food Intelligence. Notando. Vão ser duas perspectivas bem interessantes. E tu, cara, como é que tá por aí? Como é que Cara, foi o tudo em curso? paz. Como é que foi o curso dos exames? Foi 100%? Isso foi sensacional. Foi sensacional, cara. Sem sacanagem, foi muito bom. Foi o melhor que a gente fez até hoje. O pessoal estava muito afim. E isso muda tudo, né, Altran? Claro, claro. Você vai fazer assim um curso, uma palestra, qualquer coisa, e o público está afim, cara. Pô, então foi É muito sensacional. diferente, cara, é muito diferente. Foi o último presencial que a gente fez, mas nós vamos fazer ele online agora em 2026. Certo. Só online. Finalmente, talvez assim eu participe. Você vai participar, você já é meu convidado. Aí vamos fazer agora em 2026, porque eu mudei o andamento do curso todo. Uhum. Eu coloquei muito mais relações do que Sim, valores por si. sim. Isso Interessante. torna mais útil o material na prática. Oi, doutora, bom dia, minha mãe. Minha mãe aí assistindo a gente. Olha aí. Oi, mãe do Adolfo. Aí eu consegui fazer um material mais prático, mais do que já era. Legal. E aí foi muito bacana, cara. Então estou feliz, tô feliz. Estou vendo com a Sarinha, eu vou dar um curso lá em Cianorte. Ah, é? Cara, eu A gostei Sara, a muito de lá, Sara tá, velho. a Sara tá organizando vários eventos muito legais, né, cara? Cara, a Sarinha é especial, Altran. Ela tem essa capacidade de agregar. E assim, aquela cidade é muito bacana, bicho. Então eu vou lá dar um curso, vou lá atender com ela também. Aí vamos andar para frente aí para ver o que acontece. Mas tem um monte de coisa para acontecer esse ano que vem. Pois é. 2026 é um ano que promete realmente. Promete finalmente eu encerrar o meu mestrado, se tudo der certo. E promete muita coisa. Para o pessoal que está assistindo a gente, vai ter muita novidade aí. Vai ter novidade, inclusive, em relação a trabalho com outros nutricionistas, para a gente poder ensinar um pouquinho sobre essa questão de evolução e tal. Aliás, eu queria começar falando sobre isso, cara.
porque eu publiquei um vídeo essa semana passada sobre evolução, né? Sobre a importância do ensino de evolução para profissionais de saúde, né? E como você é médico, eu nutricionista, eu acho que vale a pena a gente discutir esse assunto, porque uma coisa que eu achei interessante, que eu coloquei lá no vídeo, é que quando você não analisa as coisas do ponto de vista evolutivo, é como se você estivesse pulando para o final do livro, sem pegar o contexto todo, né? E é um livro que começou a ser escrito há muito tempo, e a galera não entende isso, né? São 4,5 bilhões de anos de livro sendo escrito, até chegar na gente. Não que nós sejamos a epítome da evolução, né? A gente sabe que bactérias são tão evoluídas quanto a gente, né? A gente não usa o termo evoluída no sentido, evolução, no sentido de crescimento, né? É mais parecido no sentido que vocês médicos usam quando vão evoluir um paciente na UTI, por exemplo, né? Na realidade é mais um acompanhamento, né? E a evolução é muito isso. E isso é uma coisa que é um conceito que as pessoas têm muito errado, né? Que é aquele conceito, quando se fala em evolução, a gente lembra daquela imagem do macaquinho se transformando em ser humano. E aquela imagem é péssima, porque a primeira pergunta que eu sempre recebo é: eu não estou vendo nenhum macaco virando gente. Tá entendendo? E aí isso só mostra como a gente precisa esclarecer essas coisas, sabe? E eu queria a tua opinião sobre essa questão do ensino de evolução nas profissões de saúde. Cara, Como você vê isso, por exemplo, em relação aos exames que você analisa, por exemplo, que você fez aí o curso? Tema bom, viu, Altran? E aí tem até uma resposta para você dar, né? Eu também não vejo nenhum tubarão falando. Boa. Muito mais antigos do que a gente, né? E nunca chegaram ao ponto que a gente chegou. Cara, olha só. Bate num tema que eu acho que é recorrente entre nós dois. E é a coisa de você ter que ter o fundamento. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o pessoal quer estudar sem ver os fundamentos. Estudar sem ver os fundamentos. Continua falando aí, só ver aqui, vai. Pessoal, tem opção técnica rápida para o Altran ver o que o Luiz Henrique está chorando. Né? Faz parte da vida de o pai de um pequeno. Assim, está chorando, dá para a gente ouvir daqui. O pequeno é muito bonitinho. Conheci ele aí na Velha de Gramado. Mas eu vou esperar ele voltar para continuar, porque ele precisa dele para a gente falar desse assunto. Tá chorando direitinho mesmo. Falar de evolução, pessoal, com a Altran, é até engraçado, porque é um dos maiores mestres sobre esse tema que eu conheço. E, como eu estava dizendo, vou continuar, depois quando ele voltar eu emendo. Evolução é um fundamento para a gente tentar entender por que somos como somos, por que fazemos as coisas como fazemos. Então não tem como a gente estudar comportamento humano, inclusive comportamento alimentar, sem estudar evolução. É como se a gente tentasse, já a partir da quinta série, sem fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. E isso faz muita gente não entender algumas coisas simples que a gente tenta explicar, que são simples à luz do estudo da evolução. E olha, pessoal, aqui eu não estou fazendo qualquer... numa fala contra qualquer outro conceito, mas eu falo assim, do ponto de vista científico, a gente trabalha com a teoria evolucionista. Né? Então, o que acontece? Tem que saber, tem que pensar nisso. Quando a gente fala em alimentação, a base da alimentação que a gente preconiza é a evolução. Né? É pensar assim, poxa, o que a gente foi feito para comer? O projeto original, né? Foi feito para comer o quê? Esse é um ponto a partir do qual parte toda a discussão de tudo que a gente fala. A autora fala demais sobre isso. Eu falo um pouco sobre isso também. Quando eu falo para os meus alunos e para os meus pacientes, olha, tem um critério para saber o que é alimento para você? Então, pronto. É tudo aquilo que você poderia comer cru se precisasse. Esse é um critério que eu uso. Ele é um critério do ponto de vista evolutivo. Eu estava aqui enrolando o pessoal.
Ah, você não enrola, cara. Tenho certeza que você estava falando alguma coisa importante. Inclusive, eu peguei a última parte aí do alimento cru. Foi justamente, eu estava falando, Altran, aquilo, né? É base para tudo que a gente discute. Sim, Né? Então, todo trabalho que você faz de alimentação, por exemplo, a base fundamental é a evolução. Quando eu uso essa regrinha, né, com meus alunos ou com meus pacientes, quer saber um que é alimento para você? É tudo aquilo que você poderia comer cru se fosse necessário. Estou falando de evolução. sim, E eu sim. acho importante, Altran, pelo seguinte, nosso grau de entendimento das coisas é muito pequeno, eu sempre falo isso. Então, se a gente trabalhar em cima da base que existe, facilita. Porque, como eu já disse antes, eu acredito que no futuro a gente consiga fazer um alimento mais perfeito que o natural. Acredito. Eu tenho fé no ser humano e acredito. Tu Então, a gente acha vai que isso ter é que... possível, cara? A outra, eu acho que sim. E eu penso assim, ó, vai depender do nosso entendimento do sistema. É. Eu só Né? fico, só tenho uma reticência em relação a isso aí, é em relação às composições infinitesimais, entendeu? Acho que essa é a É parte isso que mais eu complicada. espero. Você quer ver uma coisa? Você falou de um assunto, você falou de mitocôndria. Sim, Quanto mais se estuda, mais se descobre coisas sobre elas. Né? Na hora que a gente conseguir esgotar, e quando vai ser isso? Deus é quem sabe. A gente consegue fazer o que eu falei. Então é questão de esgotar o conhecimento. Só que a gente está tão longe disso que fica parecendo impossível ou quase mágico. sim, Né? sim. Porque estamos realmente muito distantes. Mas eu ainda acredito nisso no futuro. Não vejo nenhum de nós vendo isso. Né? Não, não. Eu acho também que infelizmente, eu acho que nem nós, nem os nossos filhos, viu, cara? Nem nossos netos. É, Né? E o entendimento do sistema, ele ainda a gente está louco. E tem outro problema, né, Altran? Como hoje a ciência avança de forma trôpega, dependendo sempre da coisa que envolve o lucro ou o resultado financeiro, sim, e a gente depende muito ainda de pesquisa a fundo perdido, aí, irmãos, pode demorar um pouco mais até. sim. É. É que a gente não vê mais como antigamente tanta pesquisa a fundo perdido, que eu falo assim, sem uma meta comercial específica. Hoje, infelizmente, a maior parte das pesquisas tem uma meta comercial, né? É transformar determinada pesquisa em uma droga, em um protocolo, em um suplemento, em algo que eu possa comercializar para obter meu dinheiro de volta. Que a gente entende, né? Claro, claro. Só que, assim, cadê a pesquisa pura feita pela universidade porque ela foi feita para isso? É. Né? Aquela pesquisa que não é uma pesquisa com foco em obter um retorno, mas é uma pesquisa por si, né? Exato. Aquela pesquisa porque o conhecimento por si vai trazer benefícios, né? E foi o que foi feito e levou a gente até onde a gente está. Sim, sim. Mas que hoje a gente vê acontecer menos, e isso me preocupa profundamente. Veja, você ainda dentro do assunto mitocôndrias. Pensa aí no Hans Krebs, Eu tá falo que ele entendendo? não tinha namorada, por isso que ele descreveu o ciclo de Krebs. É, pensa aí no Hans Krebs descrevendo o ciclo de Krebs. Qual a aplicação prática que o ciclo de Krebs teve do ponto de vista financeiro? Nenhuma. Nenhuma. Talvez tenha hoje, depois da evolução, mas naquela Tem para época não teve nós. nenhuma. É, Tem para nós. Muitas decisões que a gente toma hoje são baseadas nisso. sim, Né? Hoje a gente já consegue até ter mudanças de padrão terapêutico baseado em exames que envolvem isso. sim, sim. Né? E isso é sensacional, mas você vê, né? Se não tivesse ele lá, todo o Nicolas Cagezinho, estudando as mitocôndrias só porque ele queria,
A gente nunca ia chegar nisso. É, é. Né? E a gente não tem ainda dentro do assunto de evolução, a gente não tem hoje a perspectiva de ter pesquisadores como o próprio Charles Darwin, que embora fosse de uma família rica, ele passou não sei quantos anos a bordo do Beagle, fazendo uma volta ao mundo. Imagina hoje, você é um professor universitário e você chega e diz assim, olha, eu estou precisando de um período sabático porque eu quero me dedicar à minha pesquisa. Aí o reitor da universidade diz, legal, boa, vou te conceder aí. Quanto tempo você quer? 20 anos. Não rola, tá entendendo? Esqueça. Não vai Olha, rolar. Não vai você rolar. tem 2 anos de licença com vencimento, 2 anos de licença sem vencimento. Aí você se vira. Se vira. E outra coisa, quando você voltar, eu quero X artigos publicados. Exatamente. Se isso você ainda tiver emprego. É, porque hoje, infelizmente, isso também é outra coisa, né? Embora não tenha um apelo comercial em si, tem o apelo comercial para poder a faculdade, a organização aparecer e, consequentemente, ao aparecer, gerar o retorno, né? Que é justamente essa história de publicar não sei quantos mil artigos. É uma pena, Tá? é uma Já pena. conversamos sobre isso, né, Altran? É, Como isso deturpa, né, a própria essência das publicações. é. Cara, tem grandes mestres que eu sigo até hoje que publicaram 3 artigos a vida inteira. Tem grandes mestres que eu sigo até hoje que não publicaram nenhum artigo. É, Aí escreveu 2, 3 livros ou deu uma palestra sensacional e pronto. Por exemplo, os temas que a gente gosta tanto de falar sobre Feynman, sim, os temas que a gente mais gosta de falar sobre ele não publicou artigo. é, Porque as coisas em física pura, em física aplicada, não, a gente não sabe nem ler aquilo. Não é isso. Quando a gente fala nele, a gente fala nas ideias do cara, nos conceitos que ele defendia. A sim, maior parte das coisas que ele falou em palestras e aulas, como o livro que você leu. É todo sim. baseado em palestras e aulas. Todo livro baseado. Tem vários pesquisadores assim, né? Você tem, embora tenha publicado artigos, mas você tem o Irving Schrödinger, né? Que tem aquele livro O que é Vida. O livro todo foi baseado nas palestras que ele deu falando sobre esse tópico, né? Onde ele tenta descrever a vida em termos físicos, que já não é uma coisa muito simples, né? E ele peca em alguns Nem pontos, um mas também o pouco. livro foi escrito na década de 50, né? A palestra foi dada na década de 50. Eu tenho um livro do Carl Sagan, que foi todo baseado em palestras que ele deu também, né? Tá até no livro, no vídeo que eu fiz sobre os melhores livros que eu li em 2025, tem uma menção honrosa para ele lá. Né? Tem o livro do Feynman também, que foi todo baseado em palestras. Hoje a gente não tem mais isso, mas assim, na minha visão, sabe, Adolfo, não é só essa questão de a gente não tem mais livros baseados em palestra, não é só isso. As pessoas não querem mais ler também. Cara, é normal. Bicho, você quer ver uma coisa? Varia a frequência do fluxo de dados. Pense comigo, eu e Ah, você, dois burro velho, que estudaram lendo papel, né? A frequência de fluxo de dados na nossa cabeça funciona com aquilo ali. Você pega a meninada hoje que já nasceu no audiovisual. O Altran, você lembra que a gente tinha aula na sala de audiovisual? lembro, lembro. Hoje Né? todas as salas são de audiovisual, né? Exato. Mas tinha aquele dia era muito especial, a gente ia para uma sala, pessoal, quem é mais jovem, a gente ia para uma sala que tinha um videocassete. É, Vocês não sabem nem o que é mais, que a gente botava fita cassete, tá? E tinha uma televisão grande, que grande na época era tipo, sei lá, 20 polegadas, 20 vinte e polegadas, nove 21 polegadas, polegadas. É, ou 29 era gigantesca, né? é. E aí você juntava 40 Gaiamum ao redor daquela porcaria daquela televisãozinha E para ficava assistir. alucinado ali. A gente ficava alucinando, era aula de audiovisual. A gente ficava ali assistia, sei lá, um filme, uma coisa ali, e depois ia debater sobre aquilo. Eu Pra tive, eu isso. tive um, eu tive um professor de biologia Ah, que, ó, a Blinutka dizendo aí, tinha retroprojetor, pois era isso que eu ia essa falar. projetou. Eu tive um professor de biologia que ele investia boa parte da grana dele. Infelizmente, esse cara parou de dar aula de biologia.
Ele investia boa parte da grana dele em slides. Cara, slides era muito legal, aquele aparelhinho que botava, projetava na tela. Porque na época o slide era mais interessante do que a transparência, né? A transparência depois evoluiu porque você conseguia fazer uma impressão colorida na transparência e ficava mais ou menos o slide. Mas era uma ocasião que era maravilhosa, né, bicho? De você aprender e de ver aquelas coisas todas, e não só o professor falando ou escrevendo, né? Você, Hoje você já... todas as aulas são então, assim, né? assim, mas é o que eu quero dizer, Altran, para a gente era um momento especial, É, onde você tinha informação pela via audiovisual. Aí pense assim, quem sempre vê dessa forma, descer para a velocidade da leitura, cara, não é tão é, simples, não é entendeu? simples, é que é verdade. Eu te entendo. Eu tô sempre fazendo o contraponto aqui para ser, não quero ser chato, mas a Não, minha, mas é bom. a minha questão e que me deixa preocupado, né? Eu tenho dois filhos maiores, né? Um de 20 e um de 14. É que, olha como é interessante. O de 20 agora que está percebendo o quanto ele perdeu por não ter lido. Vira e mexe, ele me fala, papai, eu li um negócio muito interessante hoje. Nossa, eu preciso realmente aumentar a minha leitura. Nossa, por que que eu não li isso quando eu... Sabe? Agora ele está percebendo. O de 14 não quer saber de Ainda leitura. E não. não é falta de exemplo. Eu Né? Não é sei. falta de exemplo. Então, meu recorte qual é? O meu recorte é assim. A leitura, ela é um processo superior a assistir um vídeo. Por que que eu acho isso? E eu acho que não precisa nem achar. Tem artigo mostrando isso claramente. É porque a leitura é um processo ativo, enquanto o vídeo é um processo passivo, né? Não que o vídeo não tenha seu lugar, ele tem o seu lugar. O áudio tem o seu lugar. Putz, nada melhor do que você estar fazendo uma caminhada, escutando o podcast. O quanto eu já aprendi escutando podcast, não tem, não é, não tá próximo de contabilizar, não dá para contabilizar. Mas, cara, ler tem o seu tem a sua vantagem. Eu acho que o cérebro se dá melhor com leitura, sabe? Não sei. Não, eu concordo com você que tem seu valor. A gente aprendeu assim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Altran. A gente pegar os meninos que já chegaram no 10º degrau, querer trazer eles de volta para o primeiro, Ah, sim. de Sim. forma impositiva, não vai. Não, não rola. Não Então rola. você vê, teu filho maior começou a sentir necessidade porque ele percebeu que estava tendo falta de alguma coisa. Sim, E sim. aí ele sentiu necessidade e ele correu atrás. E nessa ele correr atrás, ele consegue ler? Consegue. Porque aí existe um motivo que gera vontade. Aquela Sim, coisa que eu falo sempre. Né? sim. E aí o que, que eu penso? Eu penso uma coisa aqui que a Blindutica falou que não substitui a leitura, mas uma forma de incentivar essa meninada é com audiolivro. De fato, se a gente pega essa via audiovisual e traz para eles esses conteúdos e faz a referência, a gente consegue gerar esse interesse. É um trabalho que você faz, é um trabalho que Super Nutridos faz, sabe? É você pegar as obras, fazer referência a elas. Você fala de um tema e fala, oh, é o livro tal, explica mais sobre isso, tal. Eu acho isso bom. Sim, Outra coisa que eu acho bom é você poder hoje jogar um livro desse dentro de um notebook LM sim. e destrinchar ele todinho. Você está lendo ali, é leitura, certo? Talvez, Altran, a gente precise admitir um caminho um pouco diferente do que a gente Acho, usou. Né? eu acho que Porque é a gente por não aí, tinha sabe, Adolfo? opção. Eu acho que é por aí. A gente não tinha opção. Eu acho que é por aí. A gente vive num mundo que é muito diferente, né, Adolfo? Porque eu acho que você tem razão nesse aspecto, né? A gente tem que admitir um caminho diferente, porque veja só, vamos pegar um exemplo, vamos pegar Newton, que com 20 e poucos anos criou o cálculo. Tá, tudo bem, eu estou botando Porque sarrafo, mas porque ele estava entediado em tô, casa na pandemia, né? é, E tirou o cálculo. eu tô botando o sarrafo muito lá em cima. Estou botando o sarrafo muito lá em cima. Mas Pô, veja mas é bem, sensacional.
o que é que um adolescente hoje de 20 e poucos anos, um jovem adulto de 20 e poucos anos criou? Tá entendendo? Né? Peraí, senão a gente vai entrar em depressão nós dois, porque aí até. Compara com o Newton é sacanagem. Pega Mas, outro menorzinho. você concorda comigo que tinha um ócio criativo naquela época? Tá entendendo? Perfeito. Hoje nem existe o ócio, nem existe o ócio criativo. Porque veja bem, hoje quando a criança, quando o adolescente, quando o jovem adulto está sem fazer nada, ele está na realidade jogando videogame. Não que isso seja o problema, não é isso. Mas não existe mais você parar, porque você é impelido a completar todo o tempo de vida fazendo Fazendo algo, coisa. fazendo coisas. Você não para mais. Tá entendendo? E Cara, aí isso isso, é isso é importante um demais, problema. Altran. Vá Isso é um continuar. problema, né? Isso é um problemaço, irmão. Cara, eu estava reparando outro dia, eu já comentei sobre isso também. Quantos vídeos tem na tua lista do YouTube para assistir? Cara, não tem muitos porque eu não coloco, não tenho uma lista de vídeos para assistir, tu acredita? Pois é, você não faz isso, mas, pô, mas as pessoas A maioria fazem, coloca, sim. né? Tanto que o YouTube já tem por default uma listinha, uma abinha assistir depois, ou assistir mais tarde, É. né? Cara, eu tava olhando isso, que outro dia eu parei, eu preciso começar a limpar isso aqui. Comecei a apagar um bocado de coisa e comecei a dar vencimento em outras, porque tem muita coisa que eu guardo ali, não para assistir depois, tem muita coisa que eu guardo ali para eu não perder. Coisa que eu já assisti. Aí eu comecei a mudar, comecei a fazer outras abinhas, outros diretórios e distribuir as coisas para Aham. começar a tirar. Aquilo gera ansiedade, outra. Você olha assim e fala, pô, eu queria assistir isso aqui, não assisti ainda, e aquilo, não assisti ainda. Acho que deve ter vídeo para uma vida só nas abas não assistir de cada pessoa, né? Então, a gente realmente é impelido a isso, mas, cara, para mim você usou a melhor palavra, nós somos impelidos a isso. A gente é Não, impelido a entender que cada instante você tem que estar ou produzindo, ou aprendendo alguma coisa, ou. é. E não dá, né, negão? Não dá. Tem um autor que eu gosto muito, eu já ia virar para pegar o livro. É o Gabor Maté. Ele é psicólogo ou psiquiatra, não lembro agora, mas ele tem um livro traduzido para o português chamado O Mito do Normal. E nesse livro tem uma hora que ele conta a história de que ele estava conversando com um cara e ele levou o cara para um restaurante, para um local que estava tendo tipo música ao vivo, entendeu? E a música super, hiper, mega alta e as pessoas todas, sabe, gritando para tentar conversar e tudo mais. Aí o cara olhou e disse: "Por que você me trouxe para cá?" Aí disse: "Para lhe mostrar como as pessoas não querem estar consigo mesmas. Então elas encontram alternativas para fugir de si, né?" E o universo hoje, o mundo hoje, ele está fazendo exatamente isso. Ele está cada vez mais levando as pessoas para um caminho fora e as pessoas não refletem mais sobre si, né? Não pensam mais em si e o pior ainda, elas não conseguem ficar sozinhas. Tá entendendo? Não dá para você, hoje em dia, você é isso que eu falei, você é impelido a ter uma companhia. Você vai fazer alguma coisa, pô, apreciar a natureza sozinho, contemplar a natureza, ou fazer uma leitura, sabe? Não dá, porque você tem que estar na companhia de outras pessoas, ou você tem que estar escutando uma música alta, ou você tem que estar e as pessoas estão se perdendo, entendeu? Esse mesmo. Altran, quando presença plena vira tema de livro e curso, a gente tem que realmente começar a se preocupar bastante. Sim. Nada contra. Tanto que é um conceito que a gente conversa, usa. Acho ótimo as pessoas estarem se voltando a isso, justamente porque a gente perdeu isso, É. né? Mas
é uma coisa que eu reflito já tem um tempo, cara. Quando eu vejo assim que mindfulness, né, virou tema de livro de curso, é como se eu dissesse, venha aprender a estar presente nas coisas que você faz, por exemplo. Não é somente isso, mas isso também. Cara, isso é muito doido. É. Quando eu oriento um paciente, olha, quando você for comer, você tem que estar atento ao ato de comer. Isso é muito louco, velho. Porque quando era criança, não ligava a televisão na hora de comer. E se inventasse essa arte, tomava logo um esporro. Né? Não levava nada para a mesa. Essa coisa de levar o celular para a mesa para comer assistindo. Peraí, as pessoas estão com você. Né? É. Então, assim, isso realmente mudou muito. E acredito que quando a gente começa a perceber que a gente tem que reaprender coisas básicas, só falta daqui a pouco ter um curso. Vem aprender a andar. Putz, andar é uma coisa muito bacana. Você lembra como era? Quando os antigos astecas, eles pisavam no chão e eles É, caminhavam? Pois então, vem aprender, isso é muito bom para você. É muito doido, cara. é. Mas se você fizer o círculo, a gente volta para a alimentação, que a gente começou falando sobre isso. Porque, inclusive, o livro do Kevin Hall, que eu citei no começo, Food Intelligence, começa falando sobre isso. Cara, nós somos os únicos animais que desaprendemos a comer. Todos, absolutamente todos os bichos sabem o que comer. Eles não só sabem o que comer, como eles sabem o que falta para eles quando falta. E é tão claro isso, como a gente desaprendeu, que tem uns estudos que foram feitos pela Sarah Davis lá no começo do século passado, década de 40, que ela botou os meninos em. Ela tinha uma espécie de um laboratório e ela. Não sei se isso passaria no Conselho de Ética hoje, mas ela pegava mães que estavam desesperadas para criar os filhos e não tinham dinheiro. Essas mães deixavam as crianças no laboratório, pelo menos para essas crianças terem comida. Os experimentos que ela fazia era com comida. Então ela colocava, por exemplo, realmente eu não sei se isso passaria no Conselho de Ética hoje, mas entre morrer de fome e ter comida todos os dias, né? Mas o que é que a Sarah Davis fez? Ela colocava os alimentos na frente das crianças e as crianças sabiam o que comer. Inclusive, ela conta nos estudos dela uma criança que estava com início de raquitismo que se acabava de comer fígado, porque sabia que lá tinha vitamina D. Tá entendendo? Ela não sabia que era vitamina D e que vitamina D fazia isso, mas existe uma sabedoria intrínseca nesse processo. E a gente Existe um perdeu instinto, isso, né, cara. Altran? Instinto, isso. A gente perdeu isso, hoje a gente não sabe o que comer. Cara, hoje precisa existir nutricionista. Que coisa mais bizarra para ensinar o que é que a galera tem que comer, você tá entendendo? Ah, Henrique, mas tu é nutricionista. Se não existisse nutricionista, tu não estaria vivo, tu não estaria vivendo. Cara, eu estaria em outra profissão, pode ter certeza. Talvez fosse professor ao invés de nutricionista. Mas, cara, sabe? Você não ensina um leão a comer. E você vê, vez por outra, um leão, um gato, por exemplo, ou um cachorro. A minha cachorrinha, essa semana agora, estava com problema na barriga. Eu fui passear com ela, ela estava comendo grama. Por que ela estava comendo grama? Um carnívoro comendo grama? Porque ela sabe que ela precisa daquele troço para dar uma reviravolta na barriga dela, ela vomitar ou ela defecar. E a gente perdeu isso, cara. A gente perdeu a oportunidade, né, Altran? Eu não sei se a gente for largado em condições naturais, se esse imprinting de Uhum. instinto, ele se manifesta, eu não sei. Não, não, tu tá doido? Deus me livre de ser largado. Não, ser mas largado, ser eu não largado sei. no meio de uma mata, eu tô lascado, eu morro em Não 20 uma minutos. mata. Pensa assim, ó, se a gente fosse largado numa savana, né, ia morrer um bocado de gente. Mas será que sobrevivia meia dúzia de ganha-mão para poder levar esse negócio adiante? Por força do instinto? Não sei.
Não sei Não mesmo. sei, não sei. A gente está muito distante, cara. A gente está muito distante. Só se A a gente gente está muito pegasse, pouco natural. se a gente pegar uma amostra populacional do mundo, talvez sim, sobrevivesse uns 6 ou 7. Mas se pegar uma amostra populacional urbana, Acho que não sobreviver sobrava ninguém. 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 Pois é. Eu Nós acho somos muito cada vez mais provável. afastados dessa via natural, né? Mas é por isso que eu falo tanto, cara, que a gente precisa estudar e entender para a gente criar justamente qual é a alternativa disso, É, né? Porque assim, eu não vou mentir para você, cara, eu acho que progresso só anda para frente. sim. Então vamos lá, a gente precisa entender tudo para poder transformar da melhor maneira. Como Sim. falei, vai demorar muito para a gente chegar nisso. Mas acredito que chegue. Se a gente não se destruir antes, a gente Sim. pode chegar, né? E na hora que chegar, a coisa fica, as perspectivas são interessantes, né? Eu não sei se o ser humano chega nisso, Altran, por se destruir antes, ou por ter alguma extinção em massa antes, que pode ter a qualquer momento, sempre foi assim aqui na Terra, Sim. né? Independente da gente, conosco, sem nosco, apesar de nosco, né? E é isso. Então eu fico naquele campo da esperança. Sim. Porque, vamos lá, se o ser humano sobreviver tempo suficiente, se ele pesquisar as coisas que deve pesquisar, se ele chegar em consenso sobre como se comportar diante disso, é possível, É. né, que chegue a alguma coisa melhor. É. É, um- São muitos cis, viu, Adolfo? são muitos cis, são muitos É. cis. Mas assim, mais uma vez a gente acaba no círculo, né? Teve um si fundamental que aconteceu há 4,5 bilhões de anos, ou talvez um pouco antes, ou pouco depois, aliás, que se ele não tivesse acontecido, a gente não estaria aqui, que foi Exatamente, a endossimbiose das mitocôndrias. exatamente. Esse acontecimento foi um acontecimento que revolucionou completamente a vida, né? A gente teve aí a perspectiva de ter organismos multicelulares e tudo mais, e daí a pouco a gente ter a possibilidade de emergir uma consciência a partir daí, né? Então, assim, os cis sempre vão existir. Meu ponto aqui é que talvez a gente, a gente e aí, nesse caso, infelizmente, né? Porque eu gostaria muito de estar presente para ver toda essa revolução. Seria absolutamente maravilhoso ter uma perspectiva eterna, né? E aqui, longe de querer saber para onde é que a minha consciência vai, se é que ela vai para algum canto, mas seria muito bom, né? Você ter essa perspectiva eterna e ver todo esse desenvolvimento. E, sabe, eu ia me empolgar muito vendo, olha, cara, como a gente chegou aqui. Eu me empolgo hoje. Tá entendendo? Eu pego uma IA dessa fenomenal que existem e eu fico, caraca, como é que a gente conseguiu fazer isso, bicho? É muito doido, né? Então, quer dizer, imagina lá na frente a gente numa situação assim, bem Star Trek, do cara tá doente, deita numa máquina, a máquina passa uma luzinha por cima, Passa aquela luzinha né? com o aparelhinho. Aí diz onde é que está o problema, o cara injeta uns 3 ou 4 bilhões de nanorobôs que consertam o problema lá específico. Seria maravilhoso isso. A gente não vai ver essa tecnologia. Não Mas vamos. eu acho que, embora tenham muitos cis, eu acho que são cis possíveis, entendeu? Sempre são, né, Altran? Cara, se os aminoácidos não fossem a nervosa, a gente não estava aqui. Pois é. Só Se para não ti- esclarecer o que o pessoal não sei se o pessoal entende, mas existem quando você analisa moléculas, existe o que a gente chama de isomeria ótica, né? Que é exatamente a, a, a- quando você tem um carbono, chamado de carbono quiral, que é um carbono que tem 4 coisas ligadas a ele de formas diferentes. Como o carbono ele tem uma estrutura tetraédrica, né? Então acaba que você tem imagens especulares, né? Como se fossem as duas mãos, assim. Uma molécula que é do lado, uma molécula do outro, então você tem uma imagem que é uma imagem de espelho. E aí você sabe disso quando você coloca uma luz polarizada
e aí essa luz é rotacionada para um lado ou para o outro. No nosso corpo, a maioria dos aminoácidos é usado na forma levógera, né? Que é a forma que gira para a esquerda. Existem aminoácidos D, são os aminoácidos que giram a luz para a direita, né? E veja, olha como é interessante, né? Por que a natureza selecionou os aminoácidos que giram para a esquerda? Né? Evolutivamente falando, voltando mais uma vez para a questão da evolução, por que os aminoácidos para a esquerda e não os aminoácidos para a direita? Né? A diferença, você olhando a diferença, qual é a diferença da minha mão direita para a minha mão esquerda? Tá entendendo? Então, quer dizer, mas isso, se você quiser fazer um suplemento só com aminoácidos B, você vai morrer. Seu Você não corpo vai conseguir aproveitar, você não vai conseguir vai servir para aproveitar. outras coisas, É, porque servem para outras coisas, mas o que eu falo é isso, pense assim, antes do eucarionte, antes da protobactéria que deu origem à mitocôndria, a própria estruturação do que veio a ser a vida, né? sim. Então, quando você fala desses condicionais indentados, desses cis, né? São muito cis mesmo, cara. Você tem toda a razão. É. Eu acho que é por isso que é tão difícil para a gente, sabe, como ser humano e com consciência limitada, que a gente não consegue capturar toda a realidade, toda a verdade, nosso cérebro não tem capacidade para isso. Eu acho que é por isso que é tão difícil de acreditar que isso aconteceu sem a necessidade. E assim, não estou aqui criticando absolutamente nada, entendeu? Sem a necessidade de você ter pontos específicos onde você diz, onde um ser superior vá por aqui, entendeu? Eu concordo. Eu É concordo. difícil, é difícil. É difícil de A acreditar. gente não abarca essa relação de tempo, Sim, né? E eu acho difícil também. Por mais que eu estude outra, por mais tempo que tenha, o surgimento da vida por si, do ponto de vista do acaso, é esquisito, irmão. é, É esquisito. é, Por mais que a gente estude, é esquisito. Mas é muito mais esquisito a evolução humana. sim, Então, aí entram mil outras possibilidades e eu considero todas elas. A sim, gente não sabe, sim. Eu tenho né? as possibilidades, as minhas possibilidades favoritas pelas evidências e por todo o estudo que eu faço, mas isso não significa que você ignore, que a gente ignore as outras, né? As outras. Então, é muita coisa que a gente não sabe. É. E é Até por porque a isso gente que não pode, até porque a gente não pode ter não tem uma máquina do tempo, né? não tem. E é por isso, Altran, que é tão importante quando você fala, por exemplo, sobre a leitura, quando a gente fala sobre buscar alternativas para trazer essas informações para a meninada, a gente não pode deixar perder o processo. Porque o processo investigativo ele é fundamental. E é por isso que eu sou tão chateado com essa babaquice atual de achar que a gente tem grandes instituições de iluminados, ungidos, que vão nos dizer a realidade científica, e todos os seres humanos são imbecis, débeis mentais, que não sabem nada e que tem que ficar obedecendo. Porque a ciência nasceu de pessoas comuns. Sim, A sim. maior parte desses pesquisadores pica, que a gente fala tanto deles, quando eles desenvolveram suas teorias, eles não eram ninguém. Eles passaram a ser depois. Vamos só pensar, não precisa nem ir muito longe. Pensa num ícone como Einstein. Quem era Albert Einstein antes de desenvolver ou durante o desenvolvimento da teoria da relatividade? Era um senhorzinho que trabalhava no escritório de patentes, totalmente sem expressão. Exato. Quem passasse por ele não ia nem saber quem era. Pois é. O cara foi vendo um monte de coisa, teorizando, vendo um monte de coisa, estudando. Depois é que foi ter aquela projeção. Não, mas o Altran volta para o seu exemplo original. Newton, 21 anos de idade, 21, ele era algum pós-doutor em alguma coisa? Não era. O cara me chega porque, pessoal, entendam o que eu estou falando. Vocês estão usando celular agora? Porque teve a pandemia, Newton ficou preso dentro de casa e ele ficou com tédio. Vocês conseguem refletir sobre o que é isso? Vocês usam carro, vocês usam tecnologia hoje, porque tudo isso depende do cálculo.
O cálculo para nós seria talvez, do ponto de vista mais simplificado para nós, o suprassumo da abstração matemática, né? Que é Sim. fundamental para todos os sistemas computacionais, para toda a tecnologia que a gente usa hoje. Então, você que está me assistindo, você só está me assistindo porque um dia lá atrás, Newton estava sem Newton. ter o que fazer. Ah, Numa pandemia preso dentro de casa, ele inventou o cálculo, porque ele estava sem ter o que fazer. Porra, Altran, isso é aí, aí, sensacional. aí você coloca uma situação que me deixa deprimido, entendeu? Nós É. acabamos de passar por uma pandemia. O que porra foi que a gente inventou? Cara, você tem toda a razão. Assim, eu acho que o que teve de bom na pandemia foi a gente se conhecer, É verdade. É juntar a verdade. rebelião. Mas você tem toda a razão. Já não teve, talvez, o mesmo impacto É. que teve no passado, porque já não tinha o ócio, né, Altran? Sim, sim. Já não tinha o ócio, né? Eu lembro que nos momentos mais depressivos da pandemia, antes de eu começar a fazer as lives, que foi o que me salvou, que aquela época para mim foi como difícil, eu tinha acabado de me separar. Então, assim, foi uma época particularmente difícil. Eu nunca joguei tanto No Man's Sky na minha vida. Você estava justamente tentando É, sair um pouco daquilo ali, é. né? E as pessoas, cada uma à sua maneira, tentaram sair daquela realidade, né? Isso é verdade. Se a gente tivesse sem essas opções, quanta coisa eu teria aprendido. A outra, não precisa ir longe, não. Vou lembrar quando era menino. Eu e você, a gente ainda pegou muito ócio. Sim, Muito ócio. sim. Né? Eu lembro, fazendo o quê? Andando, olhando nos canteiros de planta, mexendo nos bichos, futucando as formigas. Fiz muito isso. Fazendo, uma das coisas que deu interesse pela ciência, pela biologia, que é uma área que eu amo de paixão, foi justamente isso. Eu ficava vendo os bichos, ficava vendo como ele funcionava, o que que fazia, o que que acontecia. É o que? O empirismo, né? Né? Eu Estava ali com, fazendo a minha investigação empírica e é, estava ali eu com no ócio seis aprendendo. anos, com 6 anos de idade, eu pegava uma lata de margarina, que meu pai comprava margarina, porque margarina fazia bem pro coração, né? Na época. Estou passando por isso. Meu pai comprava uma lata, aí eu pegava a lata de margarina, furava um buraco na tampa, com 6 anos de idade, eu lembro disso claramente. Furava um buraco na tampa, pegava um papel enrolado e isso virava o meu microscópio. Não, não aumentava porra nenhuma, não aumentava porra nenhuma, pessoal. Não, não era para aumentar, não. Era só para fingir que eu estava investigando alguma coisa, entendeu? Aí eu Que legal. pegava uma formiguinha, botava dentro da lata de margarina, tampava, botava aqui aquele caninho de papel e ficava olhando para a formiguinha e me sentia o pesquisador, entendeu? Então eu fiz muito isso, cara, fiz muito isso. Então quer dizer, a gente tinha essa, essa, essa curiosidade, né, cara, essa vontade de conhecer as coisas. Outro dia eu tava com o Luiz Henrique lá embaixo e aí tinha uma centopeiazinha andando na, no chão, né? Aí eu peguei e botei a centopeia aqui na minha mão. Olha, olha para tu ver como é interessante. Qualquer outra pessoa mais adulta teria ou matado a pobre coitada ou nem visto, né? Como eu gosto muito dessa parte, eu acho que o Luiz Henrique tem que crescer próximo disso. Mas o que eu achei interessante foi a reação dele. Na hora que ele viu a minha, assim, ele não se assustou nada disso, porque nenhuma criança se assusta com isso. Só se assusta com a atitude dos pais. Eu botei aqui na frente dele, ele foi com a mãozinha dele com o dedinho em pinça, tum, pegou, olhou assim e jogou fora. Eu achei fantástico aquilo ali. Infelizmente eu não consegui, eu não esperava essa atitude dele, eu Você esperava não que ele filmou. olhasse. Eu não consegui filmar, porque foi muito interessante. Porque ele não ficou com medo, nada. Ele foi lá com a mão, pum, e pegou. Tá entendendo? Então, a gente perdeu muito dessa curiosidade, dessa vontade de entender a natureza, né? De entender como é que as coisas funcionam. E eu acho Você que está parte precisando de um dessa. Ray-Ban Meta, hein? Está precisando de um Ray-Ban Meta. Não é, tô precisando de um Meta Ray-Ban né, realmente para poder filmar essas coisas. Mas, mas cara, é muito interessante a gente ver essas perspectivas. E agora que eu tenho um filho pequenininho, né, de 1 ano, e tem outro já no forno, já sendo preparado, né? Então a gente vê a perspectiva de criar de forma diferente essas crianças, tá entendendo? E eu Menino acho, Pan.
Esse Eu acho, menino carnívoro é uma saúde danada. eu acho que não é. As pessoas podem dizer assim, ah, Henrique, mas talvez isso seja um retrocesso, porque a gente vive num mundo de tecnologia e não sei o quê. Cara, eu acho que a gente precisa ensinar essas crianças de hoje, a gente precisa ensinar que a tecnologia ela veio para servir a gente, não para dominar a gente. E o que Perfeito. eu vejo cada vez mais são as pessoas dominadas pela tecnologia, tá entendendo? Mas, Altran, você tocou num ponto importante demais. Não tem como não ensinar isso. Porque o armamentário disponível para você, se a tecnologia é esse. Então, É, todo conhecimento tem que começar assim. Não tem como não começar assim. A é, coisa da investigação, da observação é fundamental. sim, Por isso, outra chateação minha, né? Essa ideia cretina que se tem hoje em dia de que a ciência desvendou tudo, a ciência tem resposta para tudo. Quando é, a ciência tem resposta para porra nenhuma. A gente tem muita pergunta. A ciência de verdade ela faz pergunta, ela não dá resposta, né? Ela investiga. Ali no livro de Feynman mesmo você viu ele falando sobre isso. Quando fala sim, sobre o mundo quântico, né? Aquela imaginação que ele teve sobre como seria um mundo quântico, né? é, Está falando justamente disso. Poxa, quantas coisas eu ainda não sei e nós precisamos descobrir, né? Então, esse fundamento de, olha, você tem olhos, você tem quem tenha normalmente, né? Quem tenha todos os sentidos presentes, quem não tenha qualquer tipo de deficiência ou dificuldade, suas ferramentas são essas, né? Polegar opositor, seus olhos, seus ouvidos, né? O tato. Então, assim, tem que saber usar, tem que experimentar, sair dessa ideia, não preciso olhar não, porque alguém já olhou por mim, está escrito aqui, ou então está aqui no vídeo, eu vou ver e pronto. Não, não, cara pálido, é diferente. Suas impressões são suas, exatamente. né? O seu universo é seu. Isso é importante, porque cada um vê e percebe as coisas de uma forma muito particular. Inclusive, nós não sabemos e não temos como saber, pessoal, se nós vemos as coisas sequer de forma parecida, quanto mais da mesma maneira. É, tem isso também. Tem isso. Aí vamos entrar numa viagem muito doida. Tem um livro que eu tô terminando, que eu terminei de ler, que é de uma Sara Imari, o nome dela, que ela foi discípula do Marcelo Gleiser. Eu até falei desse livro na nossa última Live Você Nerd, que é falou. Life as No One Knows. E ela tem, no começo do livro, ela fala sobre por que que tem determinadas coisas que existem e outras que não existem. É uma viagem muito doida, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Pense num universo onde você tem todas as cadeiras possíveis. Cadeira dessa que a gente senta. Pense nesse universo que você tem todas as cadeiras possíveis. Por que que algumas a gente tem hoje e outras simplesmente não existem? Tá entendendo? Isso é uma pergunta, cara, que você fica, como é que responde? É uma boa pergunta. Né? É uma boa pergunta. Então, assim, aí você diz, ah, mas é porque as cadeiras são feitas pelo homem. Tá, ok, as cadeiras são feitas pelo homem. Mas, se você pensar em moléculas, não são feitas pelo homem. Tem uma hora lá que ela fala, pegando só os 6 átomos, os chomps, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, os 7 átomos, né? Você pegando esses 7 átomos e combinando em moléculas de 30 carbono, de 30 átomos juntos, as combinações possíveis são gigantescas, inclusive Vai. combinações possíveis e estáveis. Por que que não existem todas? O que é que faz com que uma coisa exista e outra não? Cara, essa aí agora É você me uma deu maconha material. estragada, meu amigo, para Você você me deu entender material esse por assunto. recesso agora. Porque, cara, É, só cara. essa pergunta você me deu material por recesso inteiro. É, Porra! Porque realmente tem muitas que seriam estáveis, mas não existem. é, E o que é que faz com que elas existam ou não existam? Será que é só seleção natural? Né? Quer dizer, eu tinha realmente uma sopa primordial onde todas as possibilidades existiram, e aí aquelas melhorzinhas foram selecionadas, mas a gente já viu que um aminoácido L é tão estável quanto o aminoácido D. E mesmo assim os L foram selecionados e os D não. E aí?
Tá entendendo? Então, assim, o que eu vejo muito, sabe, Adolfo, só para fechar esse tópico, é que as pessoas não fazem mais esse tipo de pergunta. Um livro como esse não vira um best-seller. Ah, não tem nem por onde, não vai, não vai, Porque, não vai. claro, eu entendo perfeitamente que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que ganhar dinheiro, que a gente tem que sustentar a família, tudo mais. Isso eu entendo, pessoal. Eu tenho 3 filhos e estou indo para o quarto agora, então eu entendo bem, certo? Dessa questão. Mas, ao mesmo tempo, cara, são perguntas muito importantes para a gente discutir. Tá entendendo? Aí, que são importantes por quê? O que é que isso vai afetar a minha vida? É exatamente isso. É exatamente isso. Não vai afetar a sua vida em nada, a não ser o fato de que você vai estar pensando sobre ela. Vai afetar a sua forma de pensar, vai afetar a sua forma de estudar, de entender. É como quando o pessoal questiona muitas coisas que a gente aprende na escola, Sim. né? Que você está aprendendo apenas para aprender a aprender, ou Isso. para aprender a raciocinar. Matemática tem muito disso. É. Muita coisa que se aprende em matemática, sempre vem um débil mental para falar assim, ah, mas eu nunca vou usar a equação de Bhaskara. Ei, cara, não fala débil mental não, que a Ellen acabou de colocar isso aqui, ó. Até hoje não usei a fórmula de Bhaskara. Eita, Ellen! Ellen, Mas ela presta atenção, colocou, mas ela filho. colocou de brincadeira, ela colocou com um É, docinho no final. mas olha, o que acontece, pessoal? Muita coisa a gente aprende na matemática, a gente aprender a aprender. A gente aprender a raciocinar. A Ellen colocou de sacanagem, ó. Bem na Justamente. hora. Ela viu chegando, ela viu chegando. Ela É viu, porque a viu? gente aprende a aprender, aprende a raciocinar, isso é importante. É. Tanto que é por isso que quando eu vejo quererem tirar alguns conteúdos de dentro do currículo, eu me preocupo bastante, sabe? Porque assim, na hora que a gente tira essas coisas, a gente começa a não aprender aquela base do raciocínio que levou os nossos antepassados aos raciocínios que construíram as coisas, Exatamente. E outra sabe? coisa, né, Adolfo? O nosso pensamento, o nosso cérebro, ele não é construído de forma linear. Ele é construído em forma de rede, em formato de rede. Então eu não sei o que é que está conectado dentro do meu cérebro, dentro da minha consciência, dentro da maneira como eu sou hoje. Eu não sei aonde é que a fórmula de Bhaskara está conectada. Talvez, se eu tivesse essa possibilidade, né? Essa possibilidade não existe, mas talvez, voltando aqui para a questão da existência, né? Mas se eu tivesse a possibilidade de fazer um raio dementador, que nem aquele do Harry Potter, né? Que puxa, e eu tivesse a possibilidade de tirar, assim, eu vou tirar só o conhecimento da fórmula de Bhaskara do meu cérebro. Vamos ver o que Cara, acontece. talvez eu não fosse o Henrique que eu conheço hoje. Talvez eu não amasse a minha esposa. Porque eu não sei onde é que isso está conectado, você está entendendo? É muito doido isso. As pessoas não entendem essa questão. Você está falando de um negócio, Rick, chamado indentação de condicionais, né? É É. quando você tem uma condicional dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e você já perdeu, porque a gente perde, né? Essa percepção. Nosso cérebro, ele é muito mais do que isso. Porque Sim. quando eu indento condicionais de forma simples, tudo é 0 ou 1, sim ou não. Mas o Uhum. cérebro não funciona dessa maneira. É. Ele vai além disso. E na hora que você vai além disso, piora tudo. Porque a gente perde realmente a dimensão de como é que a gente chegou nessa resultante. É. Então, a coisa que eu comentei uma vez, né, meu professor de física, Rui Soledade, lá do Marista, segundo ano do Marista, ele dizia: a vida é vetor. E a gente novinho abestalhado não entendia o que ele estava falando. Mas é justamente disso que você está falando agora. A vida é vetor. Você vê a resultante, mas quantas componentes tem ali? Quais são as componentes que estão ali? A gente não sabe. E é Não por isso faz que a é tão mínima ideia. importante, não faz a Não mínima faz a mínima ideia. ideia. E é por isso que é tão importante a gente continuar modelando o que funcionou. É.
Parar de modelar o que funcionou, porque a gente acha que somos muito sabidos e criamos algo novo que é melhor, é extremamente perigoso. E E eu não assim, estou aqui sendo um grande conservador, não é isso não, tá? Mas é sim, sim, sim. porque o entendimento qual é? Para eu chegar nisso, eu tive que fazer tais coisas. Agora, quem vem depois de mim, eu vou dizer que vai fazer outras coisas. Ele não vai chegar nisso. É. Né? Mas vai fazer, Não, falar o o que eu ia dizer é que eu concordo com o Francisco BHZ, que disse assim, mas crianças não deveriam ficar 5 horas sentadas em uma cadeira, é antinatural. com certeza, Claro, com claro. certeza. O Você método, tem o componente ficar sentado na cadeira estudando. Esse componente ele sempre vai existir. Não tem como tirar. Eu concordo absolutamente com você. eu também. Um sistema de ensino onde você coloca a criança sentada tendo que absorver um conhecimento como se ela fosse uma tábula rasa, isso é ridículo. E o sistema de ensino não mudou. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com toda a revolução tecnológica que a gente tem hoje, o sistema de ensino continua. Cadeiras numa turma, alinhadas em fileira, o professor em cima de um local um pouco mais alto do que os alunos para mostrar superioridade, um professor que chega e começa a vomitar conhecimento e os alunos que são obrigados a repetir esse conhecimento numa prova. Tá entendendo? Infelizmente, o sistema não mudou. Ele está dizendo aqui que mudou. Cara, é exceção, não é regra. Tá entendendo? É exceção. Quando eu era professor de biologia, teve uma época da minha vida que eu dava aula num colégio que essa sede especificamente, que era das turmas especiais, era uma casa que tinha um jardim enorme. E eu era responsável pela aula de botânica. Eu não dava Ou aula em sala de aula, eu dava aula no jardim. Mas são pontos. Não é a regra. A regra é sala de aula, entendeu? A regra é você não tem uma vida prática, você não tem uma vida de experiência. Tá entendendo? Quantos de nós que estamos aqui conversando fomos para um parque de diversão para estudar física? Cara, seria um dos melhores lugares. como é que eu vou dar aula de física, física newtoniana, que a gente já falou do cara aqui? Como é que eu vou dar aula de física sem ir para um parque de diversão? Não faz sentido, meu irmão. Você vê uma montanha-russa, você vê um carrossel. Pois é, um carrossel que seja. Tá entendendo? Não tem como, não tem como, mas infelizmente é assim que a coisa. Que eu acho que é uma questão da gente entender que não existem modelos prontos e unidirecionais. É isso que você falou. São vários componentes para gerar uma resultante. E aí é onde está o grande desafio da educação hoje, é encontrar quais componentes funcionam melhor para o Henrique e funcionam melhor para o Adolfo, para que eu possa ter uma resultante ainda melhor. Aproveitar os potenciais de cada um, né? Exato, Isso exatamente. é importante. Eu li um É, é, livro uma vez, agora eu não lembro que livro foi, ah. mas era um livro sobre educação. Pessoal, vocês notam que o Altran está cansado quando ele não lembra que livro foi. É, Entendeu? Isso tudo é o Luiz Henrique, certo? Então, assim, é, você é, nota que o Altran ele não está no seu estado normal quando ele não lembra que livro foi, é, o é. autor que ano escreveu, o que estava acontecendo na vida dele quando ele escreveu. Eu acho Eu sensacional. lembro da capa do livro, é um ovo quebrado assim e um pintinho, mas não lembro qual foi o livro. É um livro sobre educação. Eu lembro que esse livro influenciou muito a forma como eu eduquei os meus dois primeiros filhos, né? Porque eu li esse livro antes do Christian nascer. E ele conta lá a história de uma bailarina do balé, esse balé russo, né? Que é Bolshoi. Bolshoi, que quando era criança, ela não se encaixava em nenhuma sala de aula. A mãe estava super preocupada. E aí ela levou a mãe levou a filha para psiquiatra, para não sei o quê, para tentar encontrar o que é que tinha de errado com a criança. E ela entrou olha, é muito louco isso, ela entrou num consultório e tinha na sala de espera tinha uma música clássica tocando. E a menina sentou e ficou escutando aquela música clássica e começou a se movimentar seguindo o padrão da música clássica. Aí foi quando a médica olhou e disse: sua filha não tem problema. Ela só está sendo estimulada da forma errada. Elas estão tentando pegar uma dançarina e colocar dentro de uma sala de aula para aprender matemática, sabe? Travada dentro. E de Não repente, vai para ela, rolar. não vai funcionar dessa maneira. Não vai funcionar. Sabe? Então, assim, a menina virou bailarina do balé Bolshoi. Quer dizer, se eu tivesse
enchido de Ritalina, disso, daquilo outro, a menina ia ser uma contadora frustrada, ganhando miseravelmente mal e se maldizendo a vida toda. É verdade. Tá É, entendendo? Altran, você vê um sistema como o nosso, que tem um currículo mínimo que não é mínimo, né? Que o estudo na escola é feito para entrar na universidade, outro erro crasso. E onde você tem as escolas como entidades que são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, cara, esta merda não tem como funcionar. É. Desculpa, isso não tem como funcionar. Enquanto ninguém meter a mão nisso e mudar esse negócio, não vai para muito lugar, né? Você vê uma coisa que eu percebo, aqui no Brasil a gente perde não sei quantos gênios por dia, porque nós não temos um sistema educacional suficiente e capacitado para lidar com essas crianças de altas capacidades, né? É. Poxa, imagina quantos newtons a gente não pode estar perdendo aqui, né? Que poderiam aí estar gerando coisas fantásticas. A gente sabe a capacidade do nosso povo, a capacidade de se virar, né? Eu digo que o brasileiro ele é especialista em civirologia, né? É Ele se verdade, vira. é verdade. A gente precisava realmente de mudanças nesse campo, muito. E acho engraçado, Altran, que toda vez que a gente faz live nerd, a gente fala de educação de alguma forma. É, não tem jeito, não tem jeito, não Não tem tem jeito. para onde correr. Acho que isso é um tema realmente fundamental e que realmente está deteriorado, É. né? E que, de fato, se não tiver mudanças, não sei para onde vai, cara. Não sei para onde vai. Espero que tenha. Eu ainda tenho uma esperança, Beltrán. Por exemplo, quando eu entro na livraria no shopping, eu vejo um monte de guri. Eu vejo muito guri comprando livro hoje em dia, sabe? Tanto que quando o pessoal fala sempre aquela coisa de que, como a gente estava falando, né, sobre eles lerem ou não lerem, eu não sei a quantas anda isso. Eu sei que a leitura está menos do que antigamente, Sim. mas eu não sei a quantas anda isso. Eu queria muito saber, ter uma ideia melhor sobre a quantas anda isso agora. Eu estou vendo Uhum. uma meninada de 14, de 15, 16. Não sei, de repente, talvez eles tenham começado a se alertar. Talvez alguns estejam se alertando. Né? E aí eu fico assim, com a esperançazinha. Acho que é porque eu sou bobo. Eu sou ingênuo. A gente sempre pensa não diria utopia, mas de uma forma um pouco mais romantizada, né? De achar que as coisas podem ser realmente diferentes, né? Eu acho que é interessante você. Eu tenho uma frase comigo que eu gosto muito, que é assim: prepare-se para o pior, né? Espere o melhor e aceite o que vier. Eu acho que hoje, infelizmente, as pessoas elas não estão se preparando para o pior. Então, quando Isso é chega alguma, verdade demais. né? Não estão se preparando para o pior. Então, quando chega alguma coisa que não é o que corresponde, gera um mar de reclamação. As pessoas estão só esperando pelo melhor que pode acontecer e não aceita quando chega uma coisa no meio do caminho. Tá entendendo? E, e aí a gente tem essa geração que sabe, que hoje é aquela geração nem, né? Nem quer estudar, nem quer trabalhar, manda nos pais, né? E eu fico, cara, como mudou, né, bicho? Como mudou, né? E para onde é que vai, eu não sei. Eu Eu, também não. eu não sei. Eu espero que seja para um lugar melhor, porque eu sempre espero o melhor. Mas eu estou tentando preparar todos aqui toda a minha prole para estarem preparados para um apocalipse zumbi também. Dentre várias possibilidades ruins, uma Uma invasão delas alienígena, né? Do gênero, é, foi o que a ação tentou entrar aqui. é, Coisas do gênero que podem acontecer. Eu concordo com você, Altran. A gente está muito confortável, é. né? A vida está confortável demais.
E aí eu acredito que a gente acaba esquecendo um pouco das dificuldades reais, Sim, né? sim. A vida urbana é confortável, a vida em sociedade é confortável, todos esses confortos que a gente buscou, até para a sobrevivência enquanto espécie, né? Querendo ou não, fez parte. Elas trouxeram para a gente uma condição onde a gente foi perdendo poderes, né? A gente foi meio que domesticado. Exato. Viramos uns petzinhos, né? É, E olha que nossos pets, acho que se a gente soltar no mato, eles ainda conseguem se virar, a gente não. é, é É, isso aí. então, ficou mais difícil. Eu concordo com você. A gente não tem esse pensamento de, ai, mas se der um pipoco aqui, tudo for pelos ares. Até porque falando muito do brasileiro, tá, pessoal? Porque outros povos têm, viu? Outros povos têm, porque passaram Uhum. recentemente, e recentemente coloque de 100, 150 anos para cá, por situações que os levaram a isso, né? Essa forja, ela acontece, essa forja é da própria vida, né? Sim. Da própria história. Mas nós, enquanto brasileiros, a gente não teve muito isso. Então, essa demanda de, ó, olha, deu tudo errado, não tem luz, não tem água, vocês vão ter que dar um jeito de resolver, e vão ter que se juntar, e vão ter que pensar uns nos outros, né? A gente realmente não teve isso. Então, estamos à deriva. Tomara que a invasão alienígena não seja violenta, É. né? Que seja, Tomara, que seja, que seja, viemos ajudar vocês a chegar no nosso patamar, né? tomara. Seja mais contatos imediatos do que Guerra dos Mundos, né? É, é. Do que ver a batalha final. Lembra de ver a batalha final? Lembro, ver a batalha final, o O original, original. Né? o original, bom demais, bom Não, demais. mas o novo tinha uma coisa boa. Tinha uma atriz brasileira, A Morena Bacarin. é, É linda. que é a namorada do Deadpool, É a namorada do Deadpool. né? Cara, é sempre um prazer grande falar com você. Também, meu irmão. Cara, É, já vou dizer outra assim, vez. Tá precisando dormir, velho. cara, Eu não, tô não, precisando. as últimas, a noite de ontem para hoje foi boa, mas as últimas noites foram complexas, Completo, né? né? Mas assim, tá de boa, tá de boa. Tô tomando todos os suplementos que meu doutor passou, então tá tudo bem. E agora já tá com outro no forninho, né, cara? Então aí tem que. E assim, é porque, cara, no final das contas acaba surgindo, acaba aquela sobrecarga, né? Porque, por exemplo, eu estou na reta final do mestrado, querendo me livrar logo disso o máximo possível. Tem essa ideia aí que eu estou trabalhando com um amigo para fazer essa questão da formação de nutricionistas, né? Então acaba que a cabeça não para e a gente tem que dormir, né? E tem que ter tempo para a família e tem que ter todas essas coisas, né? Mas assim é a vida, né? Faz parte, não é Faz não? parte do processo. Se Newton fez isso com 21 anos de idade, criou o cálculo, por que que a gente não pode, pelo menos, né? Certo, concordo com você. Também, irmão, sempre bom demais estar contigo aqui. Esperando quando é que a gente vai fazer outra viagem daquela, viu? Vamos Mas antes pensar, disso, vamos eu tenho pensar aqui em numa. Fortaleza, eu vou aí perturbar vocês. Por favor, né? Por favor. Eu vou aí perturbar vocês, viu? Legal demais. Essa foi a nossa. Olha, a doutora Hélida vai ter consulta com você. Hélida, sim, sim, hoje eu vou ver a Hélida de tarde. Ô, Hélida, que Teremos, bom. teremos. Essa foi a nossa última live nerd do ano, né? Eu creio que foi muito legal. E já começamos janeiro com a nossa, já está agendada também. Então fiquem tranquilos, Live Nerd se mantém em 2026, né? Então vamos continuar batendo bons papos aqui. Queria só concluir uma coisa que eu me lembrei agora, que eu comprei na Amazon da Panini uma edição encadernada do Cavaleiro das Trevas. Tô doido que Uh, chegue logo. cara, que Doido coisa que chegue logo. mais Doido que chegue para eu poder rever, porque eu li, era muito novinho. Eu me inspirei para comprar essa. Procurei, né? Se tinha, porque eu assisti no voo, eu assisti o Cavaleiro das Trevas, a adaptação em desenho animado da Warner.
É ficou muito legal. sensacional. É, Ali é Cavaleiros da Selva de verdade, não aquele filme ridículo do é, Christopher Nolan. Porra, é, adoro o Christopher Nolan, mas aqueles dois filmes dá um ódio que você não tem noção. é. Aí eu achei, putz, eu achei muito legal e eu disse, cara, tem que comprar essa revistinha, tem que ler de novo esse material do Frank Miller. Foi muito, putz, marcou uma época na minha vida. Só que é uma coisa bem sob encomenda, demora para chegar, eu tô doido que chegue logo. Daqui a pouco chega. Depois que você lê o Cavaleiro das Trevas, compra Os Invisíveis. Saiu encadernado também. Os Invisíveis, tá. Os Invisíveis, ó, eu vou te falar um negócio aqui bem nerd, tá? Os Invisíveis é uma literatura que todo mundo deveria ler. É Grant Morrison e é pesado, é feio, é grotesco, mas traz uma mensagem que eu acho que todo mundo deveria ler. Mas deixa isso para outro dia. Vamos lá. Irmão, fica com Deus, viu? Me Um bota em abraço colada grande. aí, viu? Sim, claro, certeza. Pessoal, obrigado aí a todos vocês. Um A abração. gente se vê, pra galera que tá assistindo a gente se vê no ano que vem, na Live Nerd, mas a gente se vê ainda esse ano. É isso aí. Valeu. Valeu, meu amigo, um abração. Até mais. Tchau, tchau.